Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 11 de dezembro, que é o dia 345. Vamos continuar em Amós, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 14. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebidas. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas pelas suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal. Ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto outros secavam. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados no fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus, pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Ouça, povo de Israel, ouça este meu cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba. Pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite, tira as águas dos oceanos e a derrama sobre a terra, seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos! Como detestam os que dizem a verdade! Oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus do exército, os ajudará como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto, assim diz o Senhor soberano, Deus dos exércitos. Haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês. Convoquem pranteadores
para lamentar, haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem, ó, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Assim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, povo de Israel. Não, vocês serviram Sicute, seu Deus, Rei e Quium, seu Deus Estrela, imagens que fizeram para si mesmo. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois, vão à grande cidade de Ramate e desça a cidade de Filistia de Gate. Vocês não são melhores que elas e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindouro, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação, por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas do que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que ele, o Senhor, o Deus do exército, diz. Não suporto a arrogância de Israel. Eu odeio suas fortalezas, entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão, e quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará ao que restou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo, o parente o interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-los com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Ramate ao norte até o vale de Arabá ao sul. E agora vamos continuar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 6. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração.
Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão se apeguem firmemente, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha, ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações e ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte e fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembrem-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora em Salmos, capítulo 130, versículo de 1 a 8. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança, anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. E agora em Provérbios, capítulo 29, versículos de 21 a 22. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Até o dia 12 de dezembro.